Hello, iluminados! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. Esse espaço que nós trazemos informações relacionadas ao nicho da saúde, empreendedorismo, tratamento de pessoas com feridas. E hoje nós estamos com uma grande referência para nós e para várias regiões do Brasil, que é a professora Ana Paula, e ela vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho. Alex, tem alguns recados para dar? Olá pessoal, tudo bem? A gente está muito feliz com a continuação do Regenera Podcast, é o nosso terceiro episódio. Se você ainda não segue, segue a gente no Instagram, se inscreve aí no canal do YouTube, ativa o sininho, que para nós isso aí é muito importante. E a gente quer aproveitar para falar do nosso evento. Tem um tempinho aí, né, pela frente, mas o Regenera MS, 6 e 7 de novembro, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já tem gente inscrita de outro estado, tem gente do interior. E como a Anne falou, sem mais delongas, para nós é muito importante ter você hoje aqui, Ana Paula Buquerque, uma referência, né, em doença do pé relacionada ao diabetes. São lesões complicadíssimas de tratar, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, mas antes a gente queria que você se apresentasse, te agradecer, ela acabou de chegar de viagem, tá aqui com a gente, tá, gente? Então, muito obrigado por estar aqui, Ana Paula. Oi, gente, prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Eu tô chegando hoje, não conheci o Mato Grosso, primeira vez que eu vim no Mato Grosso do Sul, então estou conhecendo agora a cidade e estou inaugurando aqui a cidade junto com vocês. Legal. Já antecipadamente, já desejo sucesso aí no evento de vocês, tenho certeza que vai ser um grande sucesso aqui no estado e no Brasil, o evento aí que vocês estão organizando. Como Obrigado. vocês falaram, né? Eu sou Ana Paula Albuquerque, sou de Pernambuco, enfermeira, 22 anos já de formada, não parece, né? Mas bastante tempo já. Sou concursada do estado de Pernambuco e da prefeitura de Recife também. E hoje atuo também no meu consultório particular, que é o consultório doutora Ana Paula Albuquerque, lá em Caruaru. É engraçado que nesse consultório, minha vida toda foi o SUS. Então, eu terminei a faculdade em 2004 Uhum. e nunca, na minha época, em 2004, não se falava em empreendedorismo, não se falava em consultório. Enfermagem era passar no concurso, trabalhar numa atenção primária à saúde e já era sucesso. Uhum. E aí, assim foi minha vida. Eu passei nos concursos que eu almejei e fui trabalhando na atenção primária, né, no hospital como coordenadora da residência de enfermagem, nos ostomizados. Então, eu passei por vários setores do hospital. E aí implantei o primeiro ambulatório de tratamento de feridas no município de Caruaru e, na verdade, é o primeiro ambulatório de tratamento de feridas no estado de Pernambuco. Não existia nenhum ambulatório pelo SUS no estado de Pernambuco. Em 2014, eu implantei esse ambulatório voltado para os pacientes portadores de lesões. E aí foi quando despertou em mim essa paixão, né, essa dedicação exclusiva. Hoje eu me dedico exclusivamente ao tratamento das lesões complexas e voltadas especificamente às lesões dos pés das pessoas com diabetes. Mas aí comecei nesse mundo no ambulatório da prefeitura. Nesse ambulatório, não existia nada em Caruaru, como eu falei antes, né, nem no estado de Pernambuco também. E aí a gente começou a fazer licitações, compra de materiais, avaliação dos pacientes, consulta de enfermagem que antes não tinha, né, prescrição de coberturas, orientações dos pacientes para a prevenção das lesões, sendo que como era um ambulatório de tratamento de feridas, os pacientes já chegavam lá com feridas, né? Eles já chegavam lá com as lesões instaladas. Pacientes muitas vezes com dificuldade financeira, pacientes que não, até hoje, né, não tem condições, a maioria, de comprar um calçado adequado. E isso, eu fiquei à frente desse ambulatório durante 9 anos. Durante esses 9 anos, por mês, eram atendidos mais de 1.000 pacientes portadores de lesões. Então, um número muito alto de pacientes portadores de lesões em todos os lugares do Brasil e em Caruaru não é diferente. Então, a gente tinha um grande número de pacientes sendo atendidos e a maioria deles, pacientes diabéticos e pacientes com lesões de membros inferiores. E aí, como foi que surgiu, né, essa questão do empreendedorismo, nessa questão do tratamento de feridas? No ambulatório, começou a surgir demanda de atendimento particular. E eu, como qualquer enfermeira, que não tinha essa preparação, essa visão de empreender, não tinha essa visão de trabalho no ambiente particular, muito medrosa.
Não tinha coragem, achava que não ia dar certo. Sim. E meu marido é da área de administração, meu marido ficava me incentivando: "Vai dar certo, vai dar certo". Mas não era uma coisa que eu tinha vontade de empreender, nunca tive vontade, veja que interessante. Sempre trabalhei no SUS, sempre fiz vários projetos no SUS, mas nunca tinha vontade mesmo de empreender. E aí comecei a conhecer alguns consultórios particulares, comecei a fazer curso aí no Brasil e comecei a conhecer outras realidades. E aí surgiu realmente a vontade de fazer um serviço que fosse do meu jeito. Por quê? No ambulatório da prefeitura, você, enquanto profissional, você se adequa à realidade da prefeitura, né? As dificuldades financeiras, as dificuldades de materiais. Então, por exemplo, saco de lixo que não tinha individual para cada paciente. Isso é uma realidade de todos os lugares. Isso era um detalhe que me incomodava, porque o paciente eram atendidos 30, 40 pacientes num dia na prefeitura. E aí, esses 30, 40 pacientes viam o lixo de um para o outro. Então isso é um detalhe que me incomodava, só que eu não podia mudar essa realidade, porque eu era enfermeira da prefeitura, não era dona da prefeitura, então não tinha como mudar totalmente essa realidade. E aí isso foi assim, isso foi uma das coisas que eu digo: "Eu posso tentar, no meu serviço, Um padrão de colocar as excelência. minhas características, né, fazer do jeito que eu acho que tem que ser um serviço de qualidade", sabe? Não, prof, eu ia falar assim que eu fui concursada também, eu atuei no SAD, né, na atenção domiciliar do município, como assistencial, depois tô na coordenação. E eu percebo muito que as pessoas que vão para o lado do empreendedorismo, sobretudo da enfermagem, né, nós enfermeiros, a gente sempre desperta para isso por alguma dificuldade que a gente enfrenta dentro da Hum, instituição. isso. Acho que foi talvez uma coisa que também me instigou a sair, foi essa visualização de que era possível. Também tudo era mato quando a gente começou, quando eu comecei a empreender aqui, né, parece ser novinha, mas, assim, já tem um tempo de toada nesse cenário. E quando a gente traz isso para nossa realidade, para o jeito que a gente quer, para o nosso padrão, a qualidade da assistência ela é diferenciada, não tem Sim. jeito. E apesar de tudo, o SUS ainda absorve uma grande demanda desses pacientes que realmente não têm condição social favorável para um tratamento. Mas a gente sempre quer colocar o melhor. E Sim. eu acho que o enfermeiro é tão preocupado com os processos, com a sistematização da assistência, com essa qualidade gerencial geral de até de lixo contaminado, olha o detalhe, É, o detalhe. mas esse detalhe faz diferença. E Faz. para nossa prática clínica, é uma coisa que você fica com aquilo ali na cabeça o tempo inteiro, né, "Nossa, Sim. mas eu tô fazendo isso", parece que, a gente fica nadando e tentando resolver, às vezes, uma coisa que não está sob a nossa governabilidade, Uhum. realmente. E Exato. aí vai atrás de pedir verba, recurso para padronizar material. Também queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque vocês montaram um serviço lá, né? Isso. E como foi esse processo até de conseguir verba, recurso para essas compras de material? Que é um processo árduo, mas que quando a gente consegue entender a cabeça do enfermeiro como gestor, a Uhum. gente fala muito sobre custo-efetividade, já é o segundo episódio que a gente fala sobre isso, e infelizmente os enfermeiros ainda não despertaram para essa visão que precisa ser do custo efetivo do enfermeiro como gestor mesmo de uma unidade, até para buscar essas verbas. Isso. Não é fácil, né, a gente conseguir essa abertura, tanto no âmbito municipal como do âmbito estadual também, porque muitas vezes os gestores não enxergam o tratamento de feridas como uma prioridade. Sim. Não existe lei que obrigue o município ou o estado a fornecer o material para o paciente portador de lesão, como existe para os pacientes ostomizados. Então, é diferente. Sim. A luta é diferente, Uhum. né? Então, quando eu entrei no município de Caruaru para implantar um ambulatório em 2014, primeiro eu fiz uma análise, um diagnóstico situacional, como estavam os custos do município. Então, eu levantei todos os custos com não existia enfermeira diante dos pacientes, existiam várias unidades, e quem ficava nessas unidades eram os técnicos de enfermagem. Então não existia indicador, não existia prescrição de cobertura, não existia consulta de enfermagem. Quem avaliava, quem colocava as coberturas simples eram os técnicos de enfermagem. E aí os pacientes demoravam muito mais tempo. A gente conseguiu fazer um estudo inicial para ver o tempo que esses pacientes já estavam no município, nessas salas de curativo que eram espalhadas pelo município, e Uhum. a partir daí foi feito um projeto, justificando que se a gente centralizasse em uma unidade, em um ambulatório,
com enfermeiro, especialista, fazendo consulta, prescrevendo, indicando o melhor curativo, indicando, por exemplo, a gente viu que a maioria era lesões de membros inferiores, lesões venosas, que para cicatrizar precisava de uma terapia compressiva. Sim. Então, não adiantava o paciente ficar no serviço usando coberturas mais simples, sem utilizar a cobertura para a etiologia daquela lesão. Então, a gente conseguiu mostrar para a gestão que o custo do tratamento, o tempo daquele paciente dentro do serviço ia ser menor com um profissional especialista dentro da área. E aí foi o que aconteceu, a gente conseguiu mudar essa chave. E nessa época, em 2014, começou a fazer a padronização, porque não existia. A partir daí, a gente entrou em contato com as empresas, gestão do município, com as empresas distribuidoras de produtos médicos hospitalares, para implantar isso no município. Então, a gente conseguiu. Hoje, o município de Caruaru é referência no estado de toda. A gente tem diversas coberturas no município de Caruaru pelo SUS. Então, já é uma grande vitória. Com No certeza. Hospital Regional do Agreste, que é onde eu coordeno a comissão de pele, também, veja, eu fico muito feliz de estar passando, permear por todas essas áreas, porque hoje apesar de atender no meu consultório, particular, eu tenho essa visibilidade, dentro do SUS, porque eu trabalho no SUS também, então é muito importante para mim, e acho que tudo casa, tudo fica bem Sim. conexo na minha vida hoje, Uhum. fica tudo bem encaixado, porque no hospital eu já pego paciente que chega também muito complexo, pacientes com lesões complexas, inclusive pacientes com lesões relacionadas à diabetes. A gente chega no hospital, pacientes que não chegam para lá para fazer prevenção, chegam para lá para amputar o pé. E na verdade, prof, eu percebo assim que o Brasil não tem primeiro nenhuma portaria que regulamente que o paciente precisa ter esse atendimento, diferente do paciente com estomia realmente, mas assim, não se investe em prevenção. Até para você Isso, padronizar isso em hospitais particulares, a depender do tipo de instituição que você tá, parece assim que, falar de prevenção é simples, mas a hora que instala, aí começa-se os custos, né, mas é isso. muito difícil de falar de prevenção. É, é é muito difícil de falar de prevenção. E aí, voltando à questão do hospital, né? Lá no hospital, como foi que a gente conseguiu implantar essa gestão hoje eu sou centro de custo do hospital, como eu estava falando antes para vocês. Então, a gente conseguiu conquistar um espaço no hospital que a gente não tinha, de todo mundo, da gestão, da direção, dos médicos, da equipe multidisciplinar, de todo mundo, com conhecimento. Eu acho que agora Então, você chegou no hã, ponto mais importante, Ana Paula. Eu recebo muito essa pergunta. Como a gente padronizar materiais, né, seja curativos especiais, materiais de alto custo, tecnologia, num serviço público? Às vezes, quando eu estou conversando com outros profissionais que estão buscando fazer isso no interior do estado, ou estão buscando fazer isso na rede privada, o principal ponto é evidenciar. Você vai ter que deixar muito claro para o hospital onde ele está perdendo dinheiro também. Então você tem que ter um domínio, né, mínimo ali de como funciona hoje as negociações, se é dentro do SUS, os pacotes, de como essa verba chega para o hospital, se é dentro do hospital privado, como funciona o trabalho com os convênios. Então, assim, eu falo que esse enfermeiro que faz um tipo de gestão, né, especializada, ele precisa se inteirar de muita coisa, né. isso. E eu acho que o principal ponto que você trouxe é os relacionamentos, né, profissionais que você vai desenvolvendo, que vão fortalecer o trabalho. Então você não faz nada sozinho, né, é isso que Não, você está trazendo. Então, a importância de atuar com a equipe médica, de atuar com a gestão, com o setor de compras, com a farmácia isso. clínica, com a farmácia que dispensa, com a nutrição. E por isso que eu gosto do conceito, eu também trabalho dessa forma, né, de comissão, por quê? Porque a gente constrói junto. E Uhum. aí, até uma pergunta que eu ia te fazer, que eu já imagino, né, possivelmente que não foi do dia para noite tudo que você tá falando, levou tempo, e eu tenho essa percepção, não sei da sua parte, né, até algo que a gente estava conversando antes, é um trabalho que nunca acaba no sentido da gente avançar. A Uhum. gente sempre vai ter uma próxima meta, né, um próximo objetivo, Sim. envolve educação continuada, então eu queria que você falasse, assim, sobre, etapas que às vezes eu vejo, assim, dentro dos especialistas, tá, pessoas que querem implantar esse serviço, ok, comecei por um diagnóstico situacional. Quais são as etapas que você acha que não podem ser puladas nesse sentido?
Depende do ambiente que você tá, na verdade, né. Por exemplo, no hospital, a gente também passou por esse mesmo fluxo, né, de primeiro fazer um diagnóstico das principais lesões, então você primeiro precisa conhecer o ambiente que você tá. Você precisa fazer esse diagnóstico, é importante. Qual é o ambiente que eu tô? Quais são as lesões mais prevalentes, Sim. né. As lesões são complexas, são simples, Uhum. até para direcionar, a sua compra. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, que eu sou comissão de pele, lá a gente só tem lesões infectadas, lesões complexas, lesões, né, muito graves. Então não tem sentido eu comprar coberturas, que sejam epitelizantes, por exemplo, que eu vou usar na fase de epitelização, porque o paciente não fica no hospital nessa Sim. fase. O paciente Sim. ele tem alta antes dessa fase. Quando o Aham. paciente ele estabiliza, ele Aham. vai embora porque o hospital precisa de girar o leito. Sim. Então, entender o contexto que você está é importante. Uma outra coisa que eu acho que não pode, ser delegada é essa base científica, sabe. Eu acho que isso é Sim. muito importante, porque você vai estar lidando, como você falou, com uma equipe multidisciplinar. Então você precisa ter conhecimento, porque vão lhe questionar por que que você vai comprar, por exemplo, terapia pressão negativa é uma terapia cara, Sim. de alto custo, que na maioria dos hospitais particulares, quem prescreve a terapia é o médico. Quem indica é o médico, quem contraindica é o médico. Lá no Uhum. hospital, quem indica é a comissão de pele, Sim. que Que não tem show. médico. É, Quem contraindica é a é a comissão comissão de de pele, pele. que não tem médico. Entendeu? A comissão de pele lá do hospital é formada por equipe de É, enfermagem, enfermeiros e técnicos. Então, quem indica somos nós. Quem contraindica somos nós. E todo mundo respeita. E quando eu comecei, não comecei com uma equipe, eu comecei sozinha. sim. Comecei com a eu-equipe. Aham. E aí eu Sim. comecei sozinha e a gente tem dificuldade de aceitação até dos colegas mesmo, né? É, Você com chegar certeza. enquanto enfermeira da comissão de pele para dar um parecer e o colega te aceitar. Sim, Não, essa minha colega, ela vai vir dar o parecer. Veja, é difícil no início as pessoas aceitarem, né, o seu papel, com mas certeza. aí você precisa Continuar. prosseguir, É, continuar, e mostrando que você esse está ali para o crescimento do hospital, para o crescimento dos colegas, para compartilhar conhecimento exatamente. e principalmente para que o paciente tenha um desfecho melhor, Sim. né. Então o objetivo sempre é esse. E a gente luta lá, a gente briga no início eu falava quando eu tinha alguma resistência, eu falava com o diretor: "Olha, se for para ser assim, é melhor não ter comissão de pele". Aham. Quando alguém vinha desmerecer, vinha querer Porque é a parte atrapalhar, que você vai mexer com a cultura daquele lugar, exato, né. então Com a essa cultura de próprios, exa profissionais que estão, acostumados a não, quem vai conduzir e definir esse caso, geralmente, né, como você falou, aham, em muitos lugares é o médico. Eu queria só fazer uma lembrança breve, tá, Ana Paula, que reforça essa questão da autonomia que você está dizendo. A gente está vivendo um momento na enfermagem único, no meu ponto de vista, né, essa resolução 787 do ano passado, ela fala do enfermeiro que prescreve terapia por pressão negativa, né, então, uhum, assim, indica, contraindica, prescreve, solicita, mas você trouxe o ponto principal, desde que ele tenha domínio isso, científico, desde que ele consiga transmitir também uma confiança para essa equipe. A isso, equipe precisa ver nele um referencial. E eu isso, falo sempre isso, eu falo: "Ó, a gente tem um papel muito importante, se nós somos estomaterapeutas, dermato, você tem que ser a pessoa que mais entende de feridas complexas naquele exato, ambiente. Então o exatamente, neurocirurgião vai vir perguntar para Ana exato, Paula, vai perguntar para Ana exato, Paula, o cardiologista aham, vai vir falar: "Ana Paula, Anne, qual que é o melhor curativo?". E é exato. uma responsabilidade muito grande. E eu quero agora, Ana Paula, voltar um pouquinho lá atrás. Por que enfermagem? Por que trabalhar com feridas? Rapaz, isso é uma pergunta difícil, viu? Difícil, eu vou dizer por quê. Porque eu sou do interior de Pernambuco. Eu sou de Buíque. Minha cidade, eu nasci em Buíque. Quantos habitantes? Buíque hoje tem 50 mil habitantes, 50 e Nossa, todo mundo poucos. se conhece em Todo mundo Buíque. se conhece, mas tem É. muita parte, zona rural é muito grande, sabe? Sim. Então nem todo mundo se conhece. Aham. Mas assim, minha família é uma família humilde, simples. Minha mãe é professora, meu pai músico. Que legal. E eu sou a mais velha de 4 irmãos. E aí estudei em escola pública a minha vida toda, lá no interior. E minha mãe, quando eu completei 17 anos, não, quando eu completei 14 anos, minha mãe, como professora, disse: "Olha, vocês vão fazer magistério". Você sabe o que é magistério? Magistério. Ah, Minha Magistério, acho mãe que fez nem nossa. existe hoje magistério. magistério. Então, minha mãe, eu fiz Aham. magistério. Segundo grau, meu segundo grau foi magistério. Por quê?
Naquela época, minha mãe não existia nem faculdade particular, ou você Uhum. só podia passar, eu só tinha a opção de passar ou na federal ou na estadual, eu não tinha outra opção, porque não tinha dinheiro e só tinha essa opção, tinha 4 irmãos. E aí eu terminei, minha mãe disse: "Se você não passar no vestibular, você vai ser professora". Aí eu digo: "Tá certo", então eu fiz magistério. Um adendo. É professora? Isso, Hoje. foi, exatamente. E Então, de maravilhoso. todo jeito Foi de Por todo outro, pedagogia. jeito por foi outro caminho por chegou. outro caminho, continuei Aham. realizando o sonho da minha mãe, né. E aí minha mãe disse: "Vai fazer magistério, porque se nada der certo, vai Vai ser dar aula. professora, vai dar Aham. aula, né, de pra criança e tudo mais", tudo bem. Sim. E aí eu fui para Caruaru, fiquei 1 ano em Caruaru, terminei o 2º grau magistério, nunca na minha vida estudei química, física, biologia, porque magistério você não estuda isso, você estuda didática do ensino superior, didática não sei das quantas. Para se tornar como se fosse um pedagogo. Um Exatamente. pedagogo, Então, sim. quando eu terminei o 2º grau, fui para Caruaru fazer 1 ano de cursinho. Eu só tinha aquele ano. Eu estudava em escola pública. Eu fiz 1 ano de cursinho para ver tudo em 1 ano, química, física, biologia, tudo. Eu só tinha aquele ano. Se eu não passasse no vestibular, eu tinha que voltar para Buíque, porque essa é minha irmã, que é 1 ano a menos do que eu, que era a vez dela de ir para Caruaru fazer cursinho, entendeu? Então eu só tinha aquela chance. É engraçado que, assim, eu nem sabia que vocês iam falar sobre isso, que eu me emociono sempre que eu falo sobre isso, porque, assim, eu acho que Deus escolheu a enfermagem para mim. Vou explicar por quê. Eu não sabia o que era enfermagem. Nunca desejei, assim: "Ah, eu quero ser enfermeira, nem eu Uhum. quero ser médica", nunca desejei ser médica. Uhum. Nunca tive sonho, assim, eu queria ser cantora. Igual o Entendesse? pai. Era. Aham. Meu pai tocava numa orquestra lá em Aham. Pernambuco. E aí eu queria ser cantora, vê, mas minha voz é Eu ia horrível. perguntar isso, a voz é boa? Não, é horrível, horrível. Nem no banheiro eu não canto. Então, veja, 17 anos do interior, não sabia nada da vida. E aí fui fazer esse ano de cursinho em Caruaru e estudei muito, sendo que eu estudei, tipo, uma coisa que todo mundo vê em 3 anos, eu vi em 1 ano. Eu digo: "Cara", aí quando eu fui selecionar o curso, eu vou escolher o quê? O menos concorrido, lógico, né. Aí naquela época enfermagem era bem concorrida, eu digo: "Não, não vou escolher enfermagem, vou escolher ciências biológicas", Uhum. e botei odonto na federal e aí meu tio, que eu morava na casa dele para fazer o cursinho, disse: "Não, você vai fazer enfermagem". Disse: "Não, tio, eu não vou passar, vou fazer ciência", ele: "Não, você vai fazer enfermagem". Meu tio que escolheu. Aí eu fiz odonto na federal e enfermagem na UPE, que é a Universidade de Pernambuco. Passei na primeira fase na federal de odonto, na segunda não passei. Eu digo: "Ah, se eu não passei a UPE era bem mais difícil", eu digo: "Se eu não passei na federal, eu não vou passar, eu não queria nem fazer vestibular". Meu tio: "Você vai". Aí meu tio me levou para Recife para fazer o vestibular. E aí fiz bem tranquila, jurando que não ia passar, e passei. E aí fui morar em Recife, com 18 anos, sem ter ninguém em Recife, não Estava tinha sozinha. família, não tinha nada em Recife. Veja, uma menina do interior e morar numa capital sozinha, sem ninguém. Minha mãe foi muito corajosa, porque assim, na época, um colega meu de Ibuí, que também tinha passado no vestibular, e eu fiquei morando na casa de uma pessoa lá, de uma conhecida, e era perto da faculdade. Então, esse meu amigo foi comigo me mostrar o caminho que eu ia andando para a faculdade. Sendo que eu nunca tinha andado em Recife, minha gente. E aí, no primeiro dia de aula, eu me perdi. Em vez de ir para esquerda para voltar para casa, eu fui para direita. Andei, me perdi no caminho E em é uma cidade Recife. E ser grande. Recife é grande e É. perigoso. Aham, Perigosa. que Recife todo é uma mundo cidade fala. perigosa. Então, eu caí meio que de paraquedas na enfermagem. E quando eu estava, né, fui monitora, fui a primeira monitora de enfermagem da UPE, de anatomia, porque na minha época não existia essa opção de estudantes de enfermagem se submeter à monitoria de anatomia. Não podia, só era médico e dentista. Aí abriu monitoria para os enfermeiros entrarem, para os acadêmicos entrarem, quando eu estava na graduação. E eu era apaixonada por anatomia. Tipo, eu estudava, eu morava num apartamento tão pequenininho que eu estudava dentro do banheiro, dentro de um tambor de água. Era a minha mesa de estudos. E eu estudava, eu sabia tudo de anatomia. Eu era fera.
E aí eu disse: "Não, eu quero ser monitora de anatomia", mas não podia. Aí abriu. Quando abriu, eu digo: "Eu vou fazer". E aí eu fiquei empatada com uma menina de medicina, eu e ela. Desempatou o primeiro lugar geral de anatomia pela nota da disciplina. E aí eu fui a primeira monitora, primeiro lugar geral da UPE na época, de enfermagem. E na época minha mãe disse: "Ô minha filha, você quer parar de fazer enfermagem para fazer medicina?" Eu digo: "Não, mãe, eu quero não". E aí eu lembro, eu no laboratório de anatomia, lá no anfiteatro da faculdade, a gente estudava com os cadáveres mesmo, né, com os corpos, ficavam todos lá cobertos. E a gente tinha aula no anfiteatro e eu ficava cobrindo o pé dos cadáveres, vê. Que Então, assim, eu entrei na enfermagem sem nem conhecer, na verdade. E me apaixonei, assim, hoje eu jamais faria outro curso, jamais. Eu acho que eu nasci para ser enfermeira, né. Desde que eu terminei a faculdade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, e eu tenho muito orgulho, assim, de ser enfermeira, sabe. Muito, muito, muito orgulho mesmo. Se chegasse alguém, dissesse: "Olha, eu vou lhe pagar o curso de medicina, e você vai Qualquer ganhar o que outra você coisa. ganha hoje, mas eu quero que você faça medicina", eu dizia: "Não Uhum. quero, prof, não quero, eu Como é o jamais nome do faria". tio, Ana Paula? Tio Bastião. Então, Bastião. ó, Tio os Bastião. pacientes de Caruaru, alunos, têm que agradecer o tio Tio Bastião Bastião. que investiu. Eu ia fazer só uma pergunta para ela, no sentido, assim, aproveitar essa história que eu não conhecia, e olha que a professora Ana É, Paula dá palestras, né, é. a gente já conversou, mas nunca a gente se aprofundou em vida mesmo. Aham. E aí, como que a senhora vê hoje, porque é uma grande referência no que faz, viaja para lugares internacionais, a convite de empresas, para ser speaker, né, para quem não sabe, speaker geralmente é um profissional que uma empresa ou uma instituição pega para representar aquela instituição em alguma palestra, alguma coisa, ou até para só ir para o evento, né, poder Uhum. trazer novidades. Como que é a senhora olhar hoje, da onde a senhora veio, tudo que a senhora passou, como chegou na enfermagem e o que a senhora vive hoje, a enfermagem que transformou a sua vida? Isso. Eu tenho muito orgulho. Quando eu olho assim para trás, é porque eu não contei nem 1% da história do que eu passei em Recife, porque se eu contar eu choro. Então, assim, eu não vou chegar, né, eu não vou chorar, senão vai borrar a maquiagem. Mas, assim, em outro momento, talvez no jantar, a gente converse mais. Então, foi bem difícil. A minha jornada em Recife foi super difícil, super árdua, porque eu não tinha familiar, não tinha casa de ninguém, minha família não tinha condições. Então, a cada 6 meses eu morava na casa de uma pessoa diferente, para vocês terem noção. Então, foi bem, bem difícil mesmo. Quem vê hoje, aí diz assim: "Poxa, foi tudo fácil", né, mas não foi. Então para vocês terem noção, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha dinheiro de participar da festa de formatura. E minha faculdade foi pública, né, eu fiz na Universidade de Pernambuco. E aí esse meu tio Sebastião, me emprestou R$ 800 na época para eu pagar, o baile, para participar do baile de formatura. Naquela época, R$ 800 era R$ 800 era muito dinheiro. dinheiro, e meu tio confiou, né, tipo: "Não, ela vai ganhar dinheiro, eu vou Ah, receber esse dinheiro de volta", que ele investiu. aí ele confiou os R$ 800. Ah, E aí meu primeiro salário, eu lembro, foi R$ 1.200 na prefeitura de Caruaru. Quando eu ganhei o meu e eu ia andando para o centro da cidade lá no meu primeiro emprego, para pegar um ônibus para ir para a policlínica que eu trabalhava. Então, assim, pegava carona com as ambulâncias. Foi sofrido. Foi a jornada desses 22 anos não foi muita fácil. superação, hein, Ana Muita Paula? superação. Então, assim, quando eu vejo tudo que eu passei, eu tenho um grande orgulho, assim, de minha mãe ter eu fico pensando: "Meu Deus, eu não sei se eu teria coragem de deixar meu filho passar pelo que eu passei", sabe. Então minha mãe relata que tinha final de semana que não tinha o que comer, tipo assim, não tinha dinheiro de fazer a feira para manter a gente em Recife, sabe. Então, assim, foi muita coragem da minha mãe de: "Não, eu não quero nem saber se ela vai sobreviver, mas ela vai ter que", sabe, assim, é muita coragem. Muita Então, coragem. eu tenho muito orgulho e eu tenho certeza que foi Deus que direcionou, porque Preparou. não tinha como, eu não tinha como eu pensar assim, não tinha como eu passar eu não sou, eh acima da média de inteligência, então não tinha como eu passar no vestibular conhecendo 1 ano só de química, física, de todas as disciplinas Que foi uma necessárias, disciplina que você nunca teve entendeu? Que eu antes. nunca estudei antes, então eu tive só aquele ano de chance para poder eu passar no vestibular. Se eu não tivesse passado naquele ano, eu teria voltado para minha cidade
teria sido professora do magistério, teria casado com alguém de lá da minha cidade e tido 5 filhos, podia estar feliz também, com outra Aham. vida, né, lógico. Mas eu tenho certeza que teve assim, foi escolha de Deus mesmo, de verdade. Porque quando eu terminei a faculdade, eu tinha tias minhas do interior que dizia: "Ah, minha filha, você ainda não terminou os estudos não, né, porque você não terminou você Aham. para você ser médica tem que terminar os estudos". Então, Entra um existia aquela pouquinho. ideia de É, que enfermeiro, estuda mais um pouco, estudava né? menos, Estuda tipo mais um assim, pouco e você você, já parou os completa. estudos, aí você se transformou em enfermeiro. Aham, Se você continuasse os estudos, você era médico. aham. E aí eu digo: "Ai, meu Deus", eu odiava escutar isso, porque ninguém sabia. Até hoje, muita gente tá A assim: "Ela é gente enfermeira é Ana Nery", pra dizer que você é padrão, né, enfermeiro. um padrão, Não, Ana enfermeiro Nery é pra dizer padrão. que você é Aham, enfermeiro-chefe. aham. Aí Aham. enfermeiro, que é o técnico, enfermeiro é técnico. E você que é enfermeiro-chefe, é enfermeiro Ana Nery. Aqui a gente fala enfermeiro padrão. É, Aí é? é, Pronto, aí lá é de Ana Nery. referência a padrão Ananeri. Ah, Aqui a pronto, gente aprendeu assim. lá é Ana Nery, você Ô, é Ana Nery. Ah, ô Ana Paula, você tocou num ponto, eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre uma coisa que eu tenho visto nos eventos, eu tenho visto nas aprovações de residência, de concurso. Nós temos amigos muito próximos e a gente gosta muito do Nordeste, de várias regiões, e eu percebo que em diversas situações o povo do Nordeste tem se destacado na enfermagem. E eu acho que sim. você, contando essa história, você já respondeu, né? Então, assim, seja nos concursos, às vezes a gente vê os palestrantes. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, o quanto você tem visto, assim, colegas seus, né, as pessoas da sua terra que estão avançando, que estão vivendo o que você viveu, porque você viu uma transformação de vida Aham, total através sim, dos estudos e sim. através da escolha que você fez na enfermagem. Isso. É engraçado que na época, né, voltando só para contextualizar, quando eu terminei a graduação, o sonho de todo mundo era trabalhar no PSF. E assim eu consegui o meu PSF, fui para o interior, trabalhar numa cidade de 12.000 habitantes. Passei 5 anos nessa cidade. E a partir daí surgiu uma oportunidade de fazer uma seleção para ser professora de uma faculdade lá em Caruaru. Eu fui fazer. E passei na seleção. E aí eu fui fazer mestrado, doutorado, né, e aí não voltei mais para o interior e não vou, né, continuei. Quando eu fui para Caruaru, que eu passei nessa seleção para ser professora, foi quando surgiu a necessidade dessa faculdade fazer mestrado, doutorado, outras especializações por conta da faculdade, e aí eu não parei mais, né, depois do mestrado, doutorado, eu não parei mais de estudar, de me especializar. E eu acho que isso é o foco principal, assim, da gente, sabe? Eu acho que o enfermeiro que se destaca é aquele que tem um conhecimento, uma base científica muito forte, muito fincada. Hoje a gente tem muita gente que não gosta de estudar. E quem não gosta de estudar não cresce. Eu acho que a base é você estudar. Com Com Você certeza. só se certeza. destaca se você estudar. Por quê? Porque você vai estar, seja no hospital, seja no consultório, seja no ambulatório, você só vai conseguir ser igual a qualquer outro profissional se você tiver um conhecimento, Sim. né, igual aos outros, cada um com a sua área de especialidade. Então, hoje, eu discuto casos dos pacientes com os meus colegas médicos. Hoje, eu estava indo para São Paulo e uma vascular falou comigo sobre um paciente que passou por um processo de desbridamento cirúrgico no hospital. Ela pedindo para avaliar a possibilidade de colocar uma TPN. E eu Hum, disse: olha, essa semana a gente não vai colocar, vamos preparar mais o leito, expliquei para ela por quê e é acatado. Entendeu? Porque quem define a instalação somos nós. Mas por que é acatado? Porque ela sabe que existe uma base científica, porque ela sabe que existe um conhecimento por trás. Então, acho que a enfermagem hoje ela só se destaca se realmente tiver essa base científica atrelada, senão a gente não consegue se destacar, sabe? Então, é importante ter isso muito forte no nosso dia a dia, nos nossos projetos também. Ter uma base científica muito forte, muito preparada. Nessa busca, Ana Paula, você foi fazer pós-graduação de dermatologia com ênfase no tratamento de feridas, certo? Isso. E o que que te motivou ir para pós e como que foi fazer a pós? E se você já estava atendendo pacientes com feridas, se você sentia essa segurança, eu queria que você falasse dessa importância da pós. Então, na época, quando eu fiz a pós de dermato, eu já era doutora em enfermagem.
Veja. Olha só. E Uhum. falaram assim: "Mas você vai fazer outra pós, porque você já tem doutorado?" Alguém falou Aham, isso? falou, Quando eu fui claro. fazer minha especialização em estomaterapia, eu já Aham, era mestre. Aí a minha mãe inclusive falou assim: "Filha, você vai fazer outra pós, mas você tem mestrado". "Tá, mas eu preciso me especializar nisso aqui". Então, às vezes, recebe um julgamento que eu queria saber se aham. também aconteceu. Aconteceu, mas aí eu já trabalhava no ambulatório da prefeitura, mas eu não tinha o título de especialista naquela área, entendeu? Uhum. Mesmo sendo doutora na área de enfermagem, eu tenho doutorado em enfermagem, mas eu não tinha o título de dermato ou de estoma. Na época eu queria fazer estoma lá na mesma universidade. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na mesma universidade. E hoje, depois que eu terminei, abriu a pós de estomaterapia lá na UPE. E aí eu fiz mais por conta do título, porque eu já trabalhava com os pacientes portadores de lesões, então eu já tinha, tipo, atendia mais de 1000 pacientes por mês no ambulatório. Eu fiz mais para ter o título, porque eu já trabalhava nessa área. Então, eu acho importante você hoje em dia eu vejo as pessoas comprando aparelho de laser, por exemplo, sem fazer o curso. Ai, Olha sim. no YouTube como é que manuseia o aparelho e acha que já é suficiente, não é por Exatamente. aí. Então, o tratamento de lesões, o tratamento de estomias precisa de especialização, precisa de conhecimento, De de estágio, direcionamento, de estágio, de prática. Prática, Então, é necessário para você realmente se dizer especialista, né, com em alguma certeza, área, é necessário você com se aprofundar certeza. naquela área. Prof, e como que surgiu nesse meio porque, assim, a senhora falou que atendia pacientes com diversas condições de tipos de lesões diferentes. Uhum. Em que momento a lesão no pé da pessoa com diabetes ganhou esse espaço, assim, que hoje a senhora é uma grande referência pra gente nisso. Em que momento isso aconteceu? Foi pela demanda? Foi por gostar mesmo desse tipo de paciente? Então, eu adoro, eh, casos mais desafiadores. Ei, foi pro lugar certo. Casos Eu também. casos que você precisa ter um raciocínio clínico por trás daquilo ali, não é só uma lesão. Sim. Tipo, Sim, é diferente de um paciente que chega num regional de um acidente de moto. É uma lesão, ele tá ali escoriado, tá com uma lesão Lesão completa, uma fratura aguda, exposta, uma lesão é uma lesão. sim. Um paciente diabético não é uma lesão, é todo uma questão, todo uma problematização por trás da lesão. Aquele pacotão completo, Isso, é a bomba que a chega. Então bombinha, sim. isso me instiga, assim, eu gosto de tentar, reverter a questão da prevenção, de fazer o paciente compreender. Então eu explico a fisiopatologia da doença para o paciente, para tentar fazer com que o paciente tenha uma adesão melhor ao tratamento. Então eu gosto dessa parte de desafiar, de ser uma questão mais desafiadora. Por mais que eu utilize a melhor cobertura, se o paciente não fizer um alívio de pressão, não vai dar em nada. Então não é a ferida, não é a cobertura, é a doença. Sim. Então eu gosto dessa questão da clínica do paciente, né, de ver essa questão clínica, da consulta, de explicar. Então eu gosto. E além de gostar, no ambulatório da prefeitura, chegavam muitos pacientes, né, com lesões nos pés graves já, no regional, no hospital, também chegam muitos pacientes com lesões infectadas, com gangrena, né, úmida, gangrena, assim, gasosa, pacientes que já chegam direto para amputação. Então, eu digo: "Poxa", aí comecei lá no ambulatório da prefeitura, eu levava meus aparelhos do consultório. Por exemplo, unha encravada, é uma lesão pré-ulcerativa. Sim. A gente não tinha nada no município para fazer uma especulectomia, por exemplo, então eu levava do consultório para fazer lá. Paciente com calosidade, com calo, eu levava do consultório para fazer lá. quem nunca, né? Quem nunca, né? Nossa, E aí eu aprendi a fazer sem cabo de bisturi, só com a lâmina. Aí eu fui fazer um curso em São Paulo de podiatria, o meu primeiro curso, não pensando em empreender, pensando nos pacientes do Melhorar o ambulatório. serviço onde você tá. E aí eu lá no curso em São Paulo, eu pegava a lâmina e tuc, 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 te desbridava a professora. "Meu Deus, que deselegante, você sem cabo de bisturi". Eu digo: "Professora, lascou, porque eu também sou um eu não sem tenho cabo. cabo não, professora, eu Mas minha aprendi a raiz é fazer eu SUS. aprendi a fazer sem cabo". Então ela: "Que coisa deselegante". E aí eu digo: "Tá". E aí eu fiz o primeiro curso de podiatria em São Paulo, depois fui fazer outro curso de podiatria no Espírito Santo, e aí eu digo: "Cara, é um mundo, né, essa parte aí", Uhum. e era o que eu trabalhava e eu precisava melhorar, né. A gente sempre identifica onde precisa melhorar mais, onde precisa buscar mais conhecimento. E aí, busquei também fazer o master em pé diabético na Universidade Complutense de Madrid.
E aí eu já estava com um consultório. Eu digo, é um diferencial. Eu vou ficar, né? O professor Lázaro é o maior pesquisador do mundo, ele e o David Armstrong, voltado, relacionado a essa temática de pé diabético. E aí eu digo, eu vou estar com um cara lá na universidade, vou estar com o maior pesquisador do mundo ali me dando aula. Então, Vamos devagar nessa parte que é muito importante, Ana Paula. isso. Como que você decidiu, eu vou? Porque é fora do Brasil o Master, né? Isso, em Madrid. Em E Madrid. como foi que eu decidi? Aí já não foi voltado exclusivamente para os pacientes do ambulatório, porque eu já não estava no ambulatório nesse Certo. momento. Você pensou no seu No meu empreendedorismo no e meu melhorar o seu consultório, vai ser um consultório. diferencial para o meu consultório, né, eu Certo. vou ser especialista, né, nessa área E nessa época específica. você sentia falta desse nível de conhecimento aqui? Não. Não? Não é que eu sentia, mas assim, porque eu já tinha uma bagagem muito grande da prefeitura. Para você ter noção, lá na prefeitura, toda prefeitura só atende os pacientes do município. Aham. E a gente recebia pacientes de outros municípios Certo. que vinham: "Olha, eu vim aqui para você olhar meu pé. Oh. Se você disser que é para eu amputar, eu vou amputar". Então o povo ia lá no ambulatório da prefeitura para eu avaliar, para saber se era para amputar ou não era para amputar. Então, acabou que isso foi criando uma propagação do meu nome Em no relação ao município pé e em outras diabético. cidades também, em relação à diabetes. Então, hoje mesmo em Caruaru, eu atendo paciente da capital, atendo paciente de vários municípios ao redor de Caruaru. Por quê? Porque começou a propagar o nome. Olha, se a senhora disser que é para amputar, eu vou amputar. E tem muitas amputações que seriam evitáveis se Isso, tivesse o olhar do especialista, mas exato. às vezes acaba não chegando e quando chega lá pra gente já Isso. E aí, a procura do master foi realmente um diferencial. Vou procurar conhecer mais sobre essa temática, né? Ver se tem alguma coisa que eu não sei, me especializar mais, Te estudar surpreendeu? mais. Eh, a parte teórica, ela é toda online, né? E síncrona. Então, você tem aula com todos os professores da Universidade Complutense de Madrid. É super cansativo, porque lá são 5 horas a mais do que aqui. Então, as aulas começam 4 horas da manhã aqui no nós. Brasil, e eles são muito objetivos, né, são aulas de 1 hora de duração e é o dia todo, termina 4 horas da tarde a aula, Uhum. então é super cansativo. E lá em Madrid, a gente não pratica, a gente não coloca literalmente a mão na massa, a gente faz Certo. uma visita técnica. Visita Eu técnica. passei em 3 hospitais lá. Então eu passei uma semana na Universidade Complutense de Madrid, que é na no ambulatório de podologia deles, Uhum. que lá os podólogos são nível superior, lá os podólogos estão aparentemente no nível acima da enfermagem, a enfermagem lá é executora de curativo. A Uhum. impressão que eu tive era que a enfermagem lá era executora, então a gente não ficava com os enfermeiros, a gente quem estava de todos os lugares do mundo ficava com os podólogos. Então eu fiquei uma semana no ambulatório da universidade, outra semana no hospital Carron e esqueci até o nome do hospital, e outra no hospital Alcorcón. Então, são 3 hospitais que a gente roda, todos com ambulatório voltado só para pés de pessoas com diabetes. Então, o paciente que chega nesses ambulatórios são pacientes com o mesmo perfil que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. Na época, eu fazia muito vídeo e dizia: "Nós somos muito bons no Brasil", toda vez. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente é mais perfeccionista, a É. gente é mais cuidadoso, a gente quer tirar aquela crostinha que tá ali no pé, aquele Aham. calinho. Lá eles são muito objetivos, entendeu? Assim, é a lesão, eles não olham o conjunto. Então a gente aqui tem muito cuidado com a biossegurança, com a questão da lavagem das mãos, com o uso de luva estéril, é diferente. O nosso cuida eu acho que o nosso cuidado aqui é melhor, sabe. O Melhor. nosso cuidado aqui é melhor. Eu sempre dizia, quando eu estava lá, eu dizia: "Nós somos muito bons no Brasil, nós somos muito bons". Você teve que ir pra lá Porque pra ver o isso, que nós tinha de somos melhor muito aqui. bons. E assim, depois do master, eu voltei, né, eu tinha que fazer um trabalho de conclusão do master, e aí eu digo: "Como é que eu posso dividir com Divulgar. muitos colegas aqui do Uhum. Brasil o conhecimento que eu tive aqui no master?". E aí tentar também mudar um pouco a realidade dos pacientes, porque nos 2 ambientes que eu trabalho, né, seja no ambulatório da prefeitura, que eu trabalhei durante 9 anos, seja no hospital, que eu sou coordenação da comissão de pele, seja no consultório,
eu só atendo paciente que já chega com lesão, Uhum. entendeu? Então, como é que a gente pode E a mudar essa maioria de difícil realidade? cicatrização. A maioria de difícil cicatrização. Então, como que a gente pode mudar essa realidade? Eu atendo de um ou outro paciente que vai com o pé íntegro para fazer a avaliação, um ou outro, muito pouco. Como é que a gente pode mudar essa realidade? Então, não é só a lesão, sabe? Por isso que eu gosto do paciente diabético. Então, não é só a lesão em si. E se eu for pensar do ponto de vista do empreendedorismo, quanto mais paciente com lesão, melhor. Mas minha base não foi essa. A minha base foi o SUS. Eu trabalhei 5 anos em atenção primária, eu sei como é a importância da prevenção. Então, não é, eu não consigo ter um pensamento voltado só para o empreendedorismo, só para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro, mas a gente precisa também fazer um trabalho, Perfeito. né, de mudar, tentar Sim. mudar ali, mesmo você sendo uma formiguinha, De mas você tentar transformação da transformar realidade. a realidade de alguma maneira. E aí, a minha proposta do manual, ela foi, se você ler o prefácio, ela é para o profissional da atenção primária, não só enfermeiro. Para o Uhum. enfermeiro, para o médico, para a equipe da atenção primária. Certo. Para todo mundo. Porque aí no manual, o que é que hoje no hospital e também no ambulatório, eu recebo residentes de medicina da família. Eu recebo para ficar comigo. Então, quando esses residentes de medicina da família chegam para ficar comigo, tanto no hospital como no ambulatório, a primeira pergunta que eu faço é: por que que vocês estão aqui comigo, que eu sou enfermeira? Por que que um médico residente em medicina da família está lá Uhum. comigo, enfermeira? Eu Uhum. sempre pergunto isso para eles. E todos eles respondem a mesma coisa. Não, porque eu estou no PSF e o enfermeiro do PSF vem para a gente: doutor, o que é que eu coloco nessa ferida? Ou Uhum. seja, a gente volta lá para aquele começo. Sim, Quem é o responsável? sim. Quem é que deve assumir esse papel? O É a enfermagem. protagonismo, O né? protagonismo do tratamento de feridas é do enfermeiro. Sempre foi, né, Sim. Ana Paula? Sempre foi. Só que aí E muitos muitos enfermeiros enfermeiros abrem não mão conseguem. disso. Aí pergunta para o médico, achando que o médico tem conhecimento, e o médico É. não tem Não é da conhecimento sobre isso. formação deles. Não Todos os é. médicos que eu converso, eu já tive situações que veio a equipe da residência de Isso. forma muito legal, humilde, me falar assim: Sim. Alex, você prepara uma aula pra gente, porque a gente tem que prescrever, mas na nossa formação Então, não tivemos, né? justo, aí eu sempre digo a eles: olha, vocês não têm que prescrever. Vocês têm que entender da doença do paciente. É. Vocês não têm que prescrever, vocês não têm que aprender, porque vocês não vão aprender em um mês aqui comigo. Eu costumo Eles vão dizer, ter a prof, que noção, mas eles não vão. quem sabe tratar feridas, eu costumo dizer que é quem trata a ferida todos os dias, porque Aham. não é igual o livrinho. Por Não, mais que não a gente tenha é. muita evidência Sim. e a gente tem que Isso, basear na evidência, um paciente vai evoluir de um jeito, o outro vai isso. evoluir do Com a outro, mesma com a doença. mesma doença, Isso. com às vezes com lesões muito similares, mas o Uhum. curso de cada um vai ser diferenciado. Exatamente. Só que a gente só consegue entender isso praticando e vivendo aquele processo Exatamente. da evolução clínica En diariamente. então, assim, eu não vejo isso como uma atribuição do médico, sabe, não é uma atribuição do médico. Eu não gosto nem de dar aula sobre isso para médico, não gosto, porque, assim, eles vão decorar 3 coberturas, 3 indicações, mas é E diferente. não acompanha de Quem perto. tem que saber isso é o enfermeiro, sabe, Fica o recado aí para os enfermeiros, quem ó. tem que saber realmente o protagonismo é da enfermagem, não tem como fugir disso, não tem. E aí eu digo: "Cara, eu convivendo com esses residentes de medicina, quando eles estão comigo no hospital, que a gente passa avaliando os pacientes, eles não sabem muitas vezes palpar o pulso, os médicos. Sim. Onde é que palpa pulso, pedioso? Eles não sabem. Onde é que palpa o pulso tibial posterior? Eles não sabem. Se eles não sabem onde palpa o pulso, como é que eles vão identificar uma doença arterial obstrutiva periférica É, lá na atenção primária? Eles não exatamente. vão Não saber. vai. Ou seja, diante dessa realidade de saber que eles não sabem diferenciar um pé neuropático de um pé isquêmico, eles não sabem. Eles não sabem o que é uma neuropatia, eles não sabem. E não só é médico e enfermeiro que não sabe. Sim. Então, como é que eu posso mudar a realidade se o paciente que eu atendo já chega com o pé que vai para amputação? Sim. Eu tenho que tentar transformar isso na atenção primária. A gente precisa transformar isso na atenção primária. E aí o manual foi justamente isso, né? Falar Se para quem atenção lê primária. o guideline, o IWGDF, ele tem quase 400 páginas. Quem é que vai ler? Quem não for da área específica não vai ler 400 páginas em inglês ou em espanhol, não vai. Sim. E aí o manual, o guideline, ele já começa falando da avaliação do pé em risco, mas ele Uhum. já traz termos que as pessoas desconhecem.
Por exemplo, neuropatia, perda de sensibilidade protetora, ele não explica o que é neuropatia, ele não explica por quê, porque o guideline é para profissional especialista. Aí o meu manual Você tornou acessível. eu trouxe o conceito. O que é neuropatia? É isso. O Uhum. que é, doença arterial periférica? É isso. O que é deformidade no pé? É isso. Então eu trouxe vários conceitos das lesões, né, dos fatores de risco que podem ocasionar as ulcerações nos pés. Ana Paula, então aproveitando o conceito, doença do pé relacionada ao diabetes, é um conceito, mas ainda no mundo se fala muito do pé diabético. Para aquela câmara, o que é pé diabético? Então, a doença do pé relacionada à diabetes, porque mudou, né, o nome, a Sim. gente Sim, fala ainda muito pé diabético, que eu não discordo desse termo, Aham, sim, apesar de muitas pessoas acharem pejorativo, mas é um termo que as pessoas entendem mais. Quando você isso. fala isso para o paciente, o familiar e muitos profissionais absorvem mais, mas o termo mudou, né? A doença do pé relacionada à diabetes é a presença da ulceração é, nos pés das pessoas, né, com na presença a ulceração na presença de neuropatia ou associada à gangrena, né, e aí com destruição tecidual. E o paciente, ele normalmente ele tem perda de sensibilidade protetora. Então, esse é o conceito do pé diabético. Muitas vezes a gente tem pacientes com lesões nos pés, por exemplo, tinha um paciente que ele caiu um objeto no pé dele, ele machucou o pé, ele foi internado como pé diabético, mas ele não era um pé diabético. A ulceração que ele teve no pé foi um trauma. Sim, Não foi lesão uma lesão no traumática. pé provocada Uhum, por neuropatia, nem por isquemia. Ele certo. sentia, ele tinha preservado a sensibilidade protetora e ele não tinha, doença arterial periférica associada. Então, ele não era ele teoricamente, ele não deveria ter o conceito, né, ele não deveria ter o diagnóstico de pé diabético, E sim. até entende? Porque tudo acaba até a virando pé no diabético sem isso, ser. até a Sim, notificação, né, muito importante isso que Isso, você está trazendo para evitar a subnotificação de forma simples, né, o que a Ana Paula trouxe nem todo diabético vai ter um pé diabético, né, no momento justamente. de uma lesão ali que ele apresentou, é a importância daquilo que você falou, a gente investigar a etiologia de cada lesão, né. Exato. Então, muitas vezes o povo diagnostica paciente com lesão por pressão no calcânio, lesão Uhum. necrose, estava em calcânio como pé Pé diabético. diabético. Por sim. quê? Porque está vendo a necrose escura no calcânio, então é pé Isso diabético. mostra a complexidade e o quanto as pessoas precisam estudar o assunto. Exatamente. Uma pergunta: autocuidado, o que que esse paciente pode fazer de cuidado com o pé dele? Então, o autocuidado é muito simples, né? Só que a gente precisa é simples e é complexo. Porque quando você Certo. está diante de um paciente com diabetes, o paciente ele pode ter obesidade, ele pode Uhum. ter limitação de movimento articular. Então, muitas vezes o paciente não consegue alcançar os pés para examinar. O paciente muitas vezes pode estar associado a uma retinopatia, então ele pode não enxergar os pés de forma adequada. Então, você, na avaliação do paciente, precisa compreender tudo isso, porque você não pode, a comunicação ela precisa ser efetiva com o paciente. Você não vai dizer, paciente, você tem que olhar seus pés todos os dias, você tem que usar um calçado adequado, você tem que secar entre os dedos, mas será que o paciente ele alcança o pé dele? Sim. Uhum. Será que ele enxerga o pé dele para ele fazer a inspeção diária dos pés? Então, avaliar esse contexto também é importante, mas de um modo geral, o paciente ele precisa todos os dias fazer a inspeção dos pés, né? Então, olhar todos os dias o pé na parte de cima, na parte de baixo, o dorso e a região plantar. Olhar entre os dedos para ver se tem alguma lesão pré-ulcerativa, que pode ser calo, bolha, calosidades, frieiras, unha encravada, que ele pode ter a perda de sensibilidade protetora e não sentir incômodo nenhum com essas lesões pré-ulcerativas. Às vezes por um recorte inadequado da unha. Fazer o corte adequado. Tem muito paciente de zona rural que corta a unha com faca. Então, assim, já usa um objeto Sim. cortante que já coloca o pé em risco. Uhum. Não andar descalço, usar calçados adequados. O Consciência, ele veio um capítulo só falando sobre a questão do calçado. Por quê? Porque o calçado, ele protege o pé do paciente. Uhum. Então, o paciente compra um calçado que não é barato no Brasil, o calçado terapêutico não é barato, É verdade. e o paciente guarda para usar quando ele sai. Mas aí o calçado ele Calçado de precisa sair ser utilizado na dentro de rotina ali, casa, Dentro de né? no sim, dia a Por dia. quê? Porque o risco não está só fora na rua, o risco está Sim. dentro de casa. O paciente ele pode bater o pé numa quina de uma mesa, ele pode furar o pé com um caco de vidro em casa, com um grampeador, enfim, o risco está em qualquer lugar.
Então, fazer essa inspeção diária, hidratar os pés de forma adequada, só colocando o creme, né, o hidratante na parte de cima e na parte de baixo dos pés, sem colocar entre os dedos para evitar a umidade. Eu sempre oriento o uso de meias brancas, porque é muito importante a meia branca. Se o paciente ele feriu o pé de alguma Uhum. maneira, quando ele tira a meia branca é mais fácil ele ver o sangue, né, ele ver a mancha de secreção do que quando ele está com a meia preta. Sim. Com a meia preta ele não consegue enxergar a cor do sangue, Uhum. então dificulta o paciente identificar que já está com a lesão. Então usar a meia branca de algodão sem costura, porque a própria costura pode provocar uma lesão. Eh, passar por um profissional especialista pelo menos uma vez ao ano para fazer a avaliação dos pés. Uhum. Então essa avaliação dos pés por um profissional especialista é muito importante. E eu falo por um profissional especialista, mas agora o SUS, incluiu dentro da programação o exame dos pés. Uhum. Então eu Perfeito. fiquei super feliz com a Verdade. inclusão desse novo critério de avaliação, porque eu acho que aí a gente vai conseguir mudar um pouco a realidade, já que é obrigatória agora a Legal. inspeção dos pés, a avaliação dos pés pelos profissionais da atenção primária. Então, isso já pode, talvez, garantir aí uma melhora aí do número do caso dos casos das lesões nos pés. Prof, essa cartilha está disponível de acesso aberto? Tá, essa cartilha ela foi disponibilizada um número, né, grande que foi no lançamento lá no Eu tenho congresso uma da via física. Sobenf, Aí sim. hoje ela está disponibilizada em PDF no site da Sobend e no site da Urgo também, Vamos ela deixar está aqui embaixo disponibilizada. na descrição. No meu, Instagram também tem, lá no Já Linktree do aproveita e fala o Instagram, Instagram. doutora.anapaula Albuquerque, podem me seguir também. Sigam, não vão Mas está lá olha, no Linktree, tem também o link A da cartilha. cartilha. E essa cartilha, ela tem vários QR Codes, onde você aponta a câmera do celular. Uma coisa bem interessante que a gente fez, assim, de mostrar, né, o profissional como executar, por exemplo, o ITB, como fazer a Aham. avaliação dos pés, como É fazer a muito avaliação dos completo, né? pulsos. Então, Aham. você consegue ver um vídeo meu na cartilha explicando como fazer tudo isso. Então, é uma cartilha realmente bem completa. E tem uma novidade, né, que a gente ia fazer já a atualização dessa cartilha esse ano, a segunda edição, sendo que vai ter atualização do IWGDF no próximo ano, 2027. O IWGDF ele só atualiza a cada 4 anos. uhum, E aí o manual ele vai ser atualizado já com todos os dados recentes do IWGDF a partir do ano que vem. Então, vai ser atualizado a segunda edição do manual e vai ser publicado na América Latina. Então, é o próximo Muito excelente. passo do bom. manual vai ser a publicação dele na América Latina e ele é gratuito, né? Ele é de Excelente. publicação gratuita também. Eu acho que ficou assim muito para mim nesse episódio, já caminhando para o final, a questão de que a evidência científica precisa estar sempre andando junto com o enfermeiro, né, em todos os cenários, seja no ambulatório, seja no setor público, privado, porque a gente precisa se apropriar disso. Mas sabe o que que ficou muito para mim, prof? A postura. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente sabe o que a gente está falando, mas tem o medo de falar com certas pessoas, tem o medo de mostrar, tem medo de fazer cálculo, de levar a sua ideia. E Uhum. quando a senhora fala sobre a proporção que esse ambulatório, que essa comissão gerou, o respeito que tem hoje dentro disso é o resultado dessa evidência científica associado a um embasamento tão bom que você consegue se posicionar para falar aquilo que realmente é mais correto, faz mais sentido e vai levar uma prática clínica melhor para Isso. dentro desses cenários. E a gente percebe também aqui em Campo Grande que a gente só consegue se destacar aqui quando a gente tem essa coragem de mostrar que o nosso trabalho ele é tão bom quanto qualquer outro Sim, de outras profissões e que sim, ele é Exatamente. altamente relevante. exatamente. E é muito gostoso ouvir lá, né, uma pessoa que veio lá do interior que ganhou o mundo, porque isso é uma coisa que é evidente, e que para além disso também, o enfermeiro ele tem que e deve estudar e pesquisar. Sim, Porque a gente faz muito, a gente tem excelentes resultados, mas que a gente publica pouco. sim, Pouco se vê resultados expressivos, assim, com sim. evidência alta, científica, da linha da enfermagem. Então, que a gente possa também fomentar aqui, que a gente Isso. escreva sempre, né? Isso, eu acho que isso é uma questão, assim, bem delicada, eu acho, da nossa área, porque nós trabalhamos muito, né? Sim. Uhum. Nós enfermeiros trabalhamos bastante. Então, hoje, minha jornada de trabalho, ela é intensa, porque eu no consultório,
A gente está no nível hoje de atendimento no consultório que minha agenda está lotada da próxima semana já. Eita, aí, ó, É, essa é a é. meta. Então, a agenda está lotada. E olha que eu nunca pedi indicação a nenhum profissional. Veja, nenhum médico, ninguém, mas os pacientes eles vêm, o boca a Sim, boca, com os certeza. médicos encaminham, colegas enfermeiros encaminham, gente que faz curso comigo encaminha, Com então certeza. não para, graças a Deus. Mas você falou uma coisa muito, veja, nós trabalhamos muito. Que horas que a gente vai fazer pesquisa? É. Né. Aí uma coisa que eu vi lá na Universidade de Madrid, né, na Complutense, eles pesquisam muito, eles são, se você for Uhum. fazer uma busca na PubMed de Professor Lázaro e o David Armstrong, Professor Lázaro tem milhares de artigos Milhares. publicados. Mas o que foi que eu percebi lá? Eles têm uma equipe de investigação nos hospitais. Uma Para equipe só conduzir a pesquisa voltada clínica, né? para a investigação. Uhum. Entende? Então é muito mais, assim, é Sim, outra coisa, né? Você tem uma carga horária, uma estrutura voltada, né, uma à pesquisa. estrutura voltada para a pesquisa. A gente aqui no Brasil realmente a gente, escreve pouco, eu acho, É. mas porque nós Tem uma enfermeiros sobrecarga. somos bem sobrecarregados, eu acho. Um Sim, ponto Aí, muito assim, né, eu importante. acho que isso é uma coisa muito com importante. certeza. E geralmente quem escreve mais é quem está ligado, quem está vinculado a alguma universidade, quem é professor da universidade, que aí você tem carga horária Específica para destinada aquilo. para aquilo. Sim. Mas nós que, né, temos consultório, que temos consultorias, que trabalhamos em hospital, a gente não tem uma carga horária destinada para isso. Então, é É. difícil você conseguir fazer pesquisa E com qualidade, né, de qualidade, com exatamente. qualidade. Então, não é fácil, não é Olha, isso fácil. isso eu nunca vi no Brasil, ter uma equipe de Uma equipe investigação de para conseguir fazer investigação, isso. exatamente. Talvez Então, uma por ideia. isso que talvez eles consigam publicar muito. Lá eu questionava, eu sou bem questionadora, né? Então, lá eu questionava, eu dizia, eu fui em uma sala que tinha uns equipamentos novos que só tinha lá em toda a Espanha, só tinha esse equipamento lá na Universidade Complutense de Madrid, porque eles estavam fazendo um estudo sobre essa máquina, e só estava lá, na Complutense. Eu disse, mas isso é injusto. Como é que vocês vão fazer uma pesquisa colocando essa máquina, né, que avaliava várias características do paciente, vocês vão fazer um artigo, mas isso não tem em nenhum lugar do mundo, é tanto que na Espanha só tem essa. E aí? É um artigo que Não não é tem, né? extrapolável, né. Não tem sentido. Então, por exemplo, o IDB, que é um aparelho que você avalia a pressão do dedo. Uhum. Eu ia comprar esse IDB. Não estava agora no congresso, no Ilma. Quando eu fui, não tinha para vender, mas eu ia comprar um aparelhozinho simples. Uhum. É mais de 6.000 euros para Nossa. avaliar a pressão arterial do dedo. E lá eles usam normal. Normalmente, A gente não tem. Então, os consensos, os guidelines, eles trazem a realidade muito de lá. de lá. Porque os experts que fazem parte né, a reunião dos experts que fazem a construção do guideline são todos de lá. E Uhum. aí a gente acaba se cobrando enquanto o resto do mundo, porque a gente não tem os mesmos aparelhos, a gente não tem, né, as mesmas Condições para, né? condições para a gente fazer um atendimento, um Certo. diagnóstico mais preciso, um acompanhamento mais preciso. Então, acho que por isso que eu digo, nós somos muito bons Muito aqui no Brasil. bons. Cara, Fica o recado aí, nós pessoal. somos muito bons. Passou Muito muito bom. rápido, não falamos tudo que queríamos. Ana Ela vai ter que Paula, voltar para um segundo também. espero que sim. A gente quer te agradecer. Eu quero fazer duas últimas perguntas. Como você enxerga essa enfermeira chamada Ana Paula Albuquerque hoje? Ai, difícil falar da pessoa, né? Mas eu acho que é uma vencedora, eu acho. Eu acho que eu venci, né? Eu consegui alcançar os meus objetivos e eu tenho muitos objetivos ainda. Mas eu consegui, assim, eu me sinto orgulhosa de ter terminado a graduação, mesmo diante de todas as dificuldades que eu tinha na época, dificuldades inclusive de alimentação, né? Então, tá aqui hoje, se eu falar, eu choro, então não vou falar. Mas, assim, ter superado o que eu superei durante a graduação, já me sinto vitoriosa. Então, só em ter passado, ter concluído a graduação lá em 2004, eu já me sinto vitoriosa. Né? Então, hoje estamos em 2026, já vai fazer 22 anos em dezembro que eu passei por tudo isso. E eu só continuo sendo vitoriosa, né? Eu acho que eu tenho, graças a Deus, um reconhecimento por tudo que eu construí até hoje, com os meus colegas, né? Trabalho com uma equipe muito boa, né? De enfermeiros e técnicos também que
são unidos, que fazem enfermagem com ética, né? Por mais que eu tenha um consultório e que possa parecer, mas ela leva, direciona, eu sempre trabalho com quem está no hospital, essa questão da ética, por exemplo, no ambulatório, eu já atendia particular, e nenhum paciente sabia que eu atendia, nenhum paciente sabia que eu tinha laser. Hoje no regional, nenhum paciente sabe que eu tenho um consultório, que eu tenho Você calçado. separa os Não, ambientes, então, né? assim, essa questão da ética, para mim, é muito importante, porque eu digo, poxa, eu tenho 22 anos de estado, jamais eu quero ser chamada a atenção porque eu estou saindo da linha, sabe? Sim, Então, eu acho que essa questão ética tem que ser importante para a gente também, sabe? sim. Então, eu me sinto vitoriosa por ter conquistado tudo e por saber que eu tenho muitos, muitos, muitos planos ainda para conquistar aí daqui para frente. Vou fazer 45 anos agora, segunda-feira. E Pera eu aí, me sinto assim, eu me uma sinto uma pausa, velhinha, só uma pausa, eu rapidinho. me sinto assim, uma daqui a 60 anos, eu me vejo ainda no Fazendo a consultório, mesma coisa. atendendo, fazendo Segunda-feira, dia tudo. 22? 22 de Sim. junho, nós Então, três fazemos pera, aniversário. É, Mentira! os três. 22 de junho? de Aham, junho. Sério? sério, nós três. Então, Não, gente, ó, não. segunda-feira é nosso aniversário aqui, tá? Meu É Deus muito do legal. É, céu. eu já sabia da Anne, agora a gente tá É sabendo de 22 você. de junho. 22 de Então, junho. Olha, é me uma sinto. data que Você viu, gente? Aí, outra coisa, eu acho que é assim, quando você faz, é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, quando você faz o que você gosta, você não se sente desmotivado, você não se Sim, sente cansado. você quer fazer mais, né? Então, quando eu estou no consultório, por exemplo, ali com o meu paciente, eu não lembro de nada que está acontecendo no mundo. O mundo acabou, se eu estou Sim. ali. Então, para mim, desbridar uma ferida é prazeroso. Limpar um pé, deixar o pé sem calo, é prazeroso, assim. Aham. É a melhor, tipo assim, eu não me sinto desmotivado. Por isso que eu digo, acho que com 60, 70, Você vai estar lá. eu vou estar lá, eu acho, Tá ainda, com a certo. mesma disposição, porque eu me sinto Massa. nossa, 45 anos, né? Já podia estar cansada, mas não estou cansada. Ainda Isso aí. estou assim, com todo o gás. Ana Paula, em uma frase, a gente garante que essa frase vai chegar para todos os enfermeiros do nosso país. O que que você diria para eles olhando para a câmera? Façam o que amam. Façam o que amam. Acho que é essa frase. Ai, que linda. Muito obrigado, gente. Esse foi o Regenera Podcast. Agradecer aqui a minha parceiraça Anne Milena, doutora, professora Ana Paula Albuquerque, que está aqui em Campo Grande com a gente. Foi um prazer ter você Prazer aqui. também. Foi Volte ótimo. mais Foi uma vezes conversa bem, bem ao Mato gostosa. Grosso do Sul, a Campo Grande. Então, gente, fica esses recados, segue a gente aí, se inscreve no canal. E se você ainda não está inscrito no nosso evento, se inscreva que vem muita coisa boa por aí. É isso. Então, prof, muito obrigada pela sua generosidade. É muito gostoso ouvir pessoas assim que têm essa bagagem e não só de profissional, porque a gente fala assim, títulos, né? Títulos são muito bons, são importantes, mas Aham. como pessoa. E a gente percebeu que a sua essência, o seu propósito, o quanto a senhora transforma a vida desses pacientes que estão lá nessa região que vocês moram. E a gente só pode te agradecer por esse aceite. E nós nos vemos no próximo episódio do Regenera Podcast. Exatamente. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.